Em seu segundo trabalho, Hércules atravessa um oceano e depara-se com uma ilha no qual existe um labirinto que confunde as pessoas, ilude todos com promessas de gozo. Sua meta é capturar um touro que habita a ilha e mantê-lo sob seu controle. Controlar o touro só é possível depois que o ser humano assume sua própria evolução, sem esperar que os outros decidam por ele. O labirinto é vencido quando o homem já perdeu uma série de ilusões e as promessas de gozo não mais o atraem tanto. Controlar os desejos instintivos e conduzi-los para objetivos elevados. Bem-vindos, queridos amigos e seguidores, a mais um programa Trechos de Conhecimento. Hoje estudaremos o segundo trabalho de Hércules, O Touro da Ilha Sagrada. Para auxiliar nossos estudos, trazemos uma pequena síntese deste trabalho. O processo é a transformação e a sublimação do desejo. Já a tarefa principal é dominar e conduzir o desejo instintivo para metas cada vez mais elevadas. A realização é alcançar a capacidade de sentir. E, por fim, a chave para a realização é controlar as emoções. Iniciaremos nossa leitura na página 37. Nessa segunda história, figura um grande ser que preside a tudo. Esse ser, onisciente, dirige-se ao instrutor de Hércules e diz-lhe que um fracasso, quando bem compreendido, garante o crescimento da consciência. Adverte-o também a deixar Hércules prosseguir e ir ao encontro da tarefa seguinte, atravessando o segundo portal. Ao receber a voz interna do grande ser que a tudo preside, o instrutor ordena a Hércules que passe pelo portal. O herói vai e então ingressa em uma nova etapa. Solitário e triste após a experiência anterior com as éguas malfeitoras, mesmo assim, ele envereda pelos caminhos de uma nova fase. Vê de imediato uma formosa ilha, onde um labirinto que confunde os homens seduz todos com promessas de gozo. Procurando atravessar o oceano em busca de tal ilha, Hércules tem como meta capturar um touro, tido como sagrado, que nela habita. Chegando lá, procura-o pacientemente, percorrendo vários locais numa longa peregrinação. Sozinho desta vez em sua busca, Hércules prossegue e é atraído pelo brilho de uma luz. Trata-se de uma estrela que fulgura na testa desse touro. Tal brilho não mais permite que o animal continue escondido em regiões escuras, sem ser identificado. Então Hércules chega ao esconderijo do touro. Mesmo sem poder contar com mais ninguém, captura-o e monta-o, como se for um cavalo. Assim montado, Hércules atravessa o mar, deixando atrás de si a Ilha Formosa, e volta para o continente levando consigo o touro. 3 seres portadores de um único olho no centro da testa aguardam Hércules no continente. De maneira misteriosa, eles também vinham observando seus progressos, principalmente sua façanha de atravessar as ondas do oceano. Logo que chega à terra firme, Hércules é recebido pelas 3 criaturas, que seguram o touro recém-capturado e liberam o herói desse encargo. Esses seres, irradiando grande poder e sabedoria, como que testando Hércules, fazem-lhe algumas indagações. Perguntam-lhe, por exemplo, qual o motivo de sua estada ali no continente. O herói responde-lhes de modo decidido que queria ter o touro sob seu controle. Em seguida, informa-lhes que o rei da ilha, que até então mantivera o touro prisioneiro, tensionava conquistar esse animal. Se isso acontecesse, segundo Hércules, seria uma espécie de morte. As 3 criaturas perguntaram-lhe também quem o mandara buscar o touro e salvá-lo daquele rei e daquela ilha. Hércules demonstra-se consciente do seu caminho, respondendo que foi dentro de si mesmo que sentiu a necessidade de capturar o animal e que, para tanto,
tinha sido guiado por uma luz sagrada no momento de encontrá-lo. Diante disso, aqueles seres de um só olho disseram-lhe que seguisse em paz e que considerasse completada a tarefa. O instrutor, que acompanhava aquela cena, faz-se então visível. Aproximando-se, observa com alegria que o guerreiro está de mãos vazias. Voltara da tarefa sem contar vitória, dizendo apenas que o touro fora resgatado e que estava sob a guarda dos 3 seres. Depois de tudo isso, Hércules pôde então repousar sobre um tapete de relva. O instrutor afirmou-lhe que a tarefa estava concluída e que fora um trabalho relativamente fácil. A ausência de dificuldades pode se dever ao fato de que Hércules jamais estipulara um preço como recompensa e nunca fora menos solícito, embora nada esperasse da façanha. Nessa história, deparamo-nos com um personagem importante, que é o grande ser que preside. Ele se encontra num nível além do instrutor, tanto em termos de capacidade como de consciência. O que é esse ser? Existiria uma hierarquia de seres na órbita da Terra? Qual seria a sua função e que contatos teria conosco, indivíduos ainda humanos? Essas questões, se levantadas, irão suscitando respostas dentro de cada indagador, em seus momentos de reflexão, no decorrer dessas viagens. Outro fato digno de nota que o segundo trabalho de Hércules nos revela é que não há fracassos. O trabalho anterior fora considerado mal feito. Entretanto, eis Hércules aqui diante de uma segunda oportunidade. Somente em níveis emocionais e mentais, experiências que desagradam são vistas como fracassos. De um ponto de vista mais elevado, de onde somos observados por consciências mais amplas, o fracasso não existe. O que importa é a experiência feita, a vivência assimilada, o desenvolvimento alcançado. Tudo que leva à transformação é válido. Por conseguinte, a morte do amigo e o fato de o herói precisar capturar novamente as éguas na primeira história não são, na verdade, um fracasso. Foram essas experiências que levaram Hércules a refletir, a sofrer, a pensar com maior profundidade. Após assimilar o que vivera, ele já estava apto a atravessar o segundo portal e encontrar outra tarefa à altura da sua compreensão, agora mais desenvolvida. Enquanto no primeiro trabalho a parte humana de Hércules é equipada com a mente, e sua tarefa é adequar essa mente às necessidades reais, no segundo, a sua parte humana, já equipada com um desejo bem robustecido, precisa ser trabalhada e transformada. O touro que figura neste trabalho simboliza o sexo em todos os seus aspectos, desde a energia criativa até o desejo animal. A ilha, com seu labirinto, representa a grande ilusão, o eu separado, o universo do desejo. O continente para onde Hércules leva o touro domado, a consciência do eu superior, da alma. Neste episódio, nesta etapa do desenvolvimento da alma, Hércules é ainda a unidade que percebe a si mesma separada, dividida do continente pelo mundo da ilusão, o oceano, com o qual ainda se envolve. Montar o touro significa aqui controlar o sexo. Note-se que este não é massacrado, nem morto, mas montado e guiado sob a maestria do homem. Os que vivem no continente simbolizam o uso correto da energia. Na sua natureza animal, Hércules é o touro, e na sua natureza superior corresponde a esses seres corretamente polarizados e que, por isso, têm um único olho. Os seres são 3, porque cada um corresponde a um determinado aspecto divino da alma: vontade espiritual, amor-sabedoria e inteligência ativa. O continente, como vimos, simboliza a consciência superior não separatista. Controlar o touro e conduzi-lo até lá só é possível depois que o homem se torna solitário, isto é, quando assume a própria evolução sem esperar que outros decidam por ele.
Somente depois de provas duras é que ele estará em condições de controlar a energia sexual. Antes disso, essa energia apenas alimenta e atrai os seus desejos. O labirinto da ilha é vencido quando o homem já perdeu uma série de ilusões, pois então as promessas de gozo não mais o atraem tanto. Observe-se que a primeira tarefa, com seu fracasso, foi de capital importância para criar essa receptividade em Hércules. Vamos agora à página 46. A energia sexual criativa enquanto reprodutora tem a função de perpetuar a humanidade, provendo corpos para as encarnações de almas. Cumprida essa tarefa, ela pode, no entanto, ser sublimada em todos os seus aspectos de desejos e transformar-se em capacidade de criar em níveis de consciência superiores, já abertos ao homem. Existe uma inter-relação não só entre indivíduos de sexos diferentes, compreendendo-se o sexo físico como manifestação de uma polaridade do ser, mas também entre planetas, entre sistemas solares e entre universos. Assim como um homem e uma mulher se unem para trazer à encarnação outra alma, um planeta também tem no espaço o seu par complementar. Por sua vez, um sistema solar também tem seu complemento em outro sistema solar, e um universo passa pela mesma experiência de complementar-se com outro universo. Um indivíduo, complementando-se com outro, forma um terceiro indivíduo, encarnado. Um planeta, complementando-se com a energia de outro, cria algo para nós desconhecido. Um sistema solar, complementando-se com outro, produz manifestações que ainda não foram reveladas à mente humana. O mesmo se dá com as criações concernentes a dois universos que se completam. Elas ainda são inimagináveis para a maioria dos pesquisadores terrestres. O controle do desejo sexual, o ato de levar o touro da ilha para o continente e de entregá-lo aos seres de um olho só são, em um ser humano, tarefa de repercussão mais profunda do que a mente concreta pode conceber. Uma vez cumpridas, serão dadas aos indivíduos posteriormente provas ainda mais sutis no campo do sexo. Bem, hoje ficamos por aqui. Não esqueça de fazer a leitura complementar deste importante capítulo. No próximo programa, estudaremos o terceiro trabalho de Hércules, colhendo as maçãs de ouro. Até lá!